O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro André Mendonça, ordenou a remoção de um vídeo publicado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL, em que ele associa o governo Lula ao financiamento das facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o PCC. O conteúdo menciona críticas da gestão petista à decisão dos Estados Unidos em classificar os grupos criminosos como organizações terroristas e, com base nisso, alega que investigações americanas suspeitam que o dinheiro oriundo de tais facções é responsável por financiar as campanhas eleitorais do PT. Ao determinar a exclusão do material, Mendonça atendeu a uma representação apresentada por PT, PCdoB e PV. O ministro apontou na decisão liminar que a liberdade de expressão não protege a imputação de fato ilícito grave. E o ministro também afirmou que não há elementos mínimos que permitam concluir com segurança que essas informações divulgadas por Sóstenes são fiéis à realidade, e o Mendonça escreveu o seguinte, abre aspas, dizer que determinado partido possui políticas públicas inadequadas de segurança, que é leniente com a criminalidade ou que se opõe a determinada estratégia de enfrentamento ao crime organizado, situa-se, em princípio, no campo da opinião política e da crítica pública. Afirmar, contudo, que há grandes suspeitas de que o dinheiro de organizações criminosas financia campanhas eleitorais de partido político atribui ao debate eleitoral uma premissa fática grave, específica e verificável que, ao menos em juízo preliminar, não possui demonstração mínima de correspondência com a realidade. Fecha aspas, Reinaldo. Isso ganhou grande destaque, está aqui também, porque, afinal de contas, foi o André Mendonça, que é um ministro, digamos, do campo conservador, indicado por Bolsonaro, amigo de Bolsonaro, a ter determinado a retirada de uma peça publicitária contra o PT. E a distinção que ele faz, obviamente, está certa, né? E espero que tenha uma outra que ele vai ter que tomar também. Está certa porque, eu digo assim, olha, você não quer que se considerem as facções terrorismo, então é porque você é leniente com crime, porque você não entende que isso é o necessário. Ok, está dentro do jogo. Está dentro do jogo, né? A minha escolha é melhor do que a sua nesse caso, embora seja um absurdo, mas está dentro do jogo. Agora, você dizer, como fez o Sóstenes, que o partido X, no caso o PT, recebe dinheiro do crime organizado, aí não, né? Porque, evidentemente, não existe evidência disso. Isso é crime, porque se um partido recebesse dinheiro do crime organizado, esse partido teria de ser posto na ilegalidade. Isso é muito grave, né? Uma coisa é você acusar um partido de querer, o PT quer socializar tudo e não sei o quê. Não quer, mentira. Mas tá, ok, é um debate ideológico. Agora, você acusar o partido de receber dinheiro do narcotráfico, aí é coisa muito grave. Então, não restava ao Mendonça outra coisa a fazer. Louvo o ministro por ter feito a coisa certa, mas como louvo qualquer pessoa que faça a coisa certa. Você entende, Natália? Não vou dizer assim, que grande, generoso homem foi Mendonça por ter cumprido a lei. Bom, mas o papel dele é fazer cumprir a lei, né? Não desrespeitá-la. Então, nesse sentido, ainda bem que ele fez isso. Fez a coisa certa, né? E aí o PT tem um outro pedido que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Contra aquele vídeo feito por inteligência artificial, que tem apologia da violência, que é o nosso item 8. Exatamente. O PT segue, né, de olho nessas campanhas todas, nesses vídeos, e a pré-campanha do presidente Lula acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o Flávio Bolsonaro para pedir a remoção de um vídeo produzido com inteligência artificial
e divulgado nas redes sociais do senador, mostrando o parlamentar e o ex-presidente Jair Bolsonaro retratados como militares em operações especiais, disparando tiros de dentro de um avião contra embarcações com as iniciais PCC e CV. Na produção de IA, o Flávio também ameaça atirar contra um barco com as iniciais do PT, mas a embarcação foge da mira do pré-candidato à presidência. Na representação enviada ao TSE, a Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV, que a gente acabou de falar sobre outra questão, alega que o vídeo é uma propaganda eleitoral antecipada e faz uso ilegal de inteligência artificial. Na manifestação junto à Corte Eleitoral, a federação exige não só a retirada da produção das redes sociais de Flávio, mas também o pagamento de multa no patamar máximo. A gente já tinha falado lá atrás, inclusive nesse outro dia que a gente se encontrou aqui, ô Reinaldo, sobre aqueles vídeos do Romeu Zema, lembra? Sobre o Gilmar Mendes, sobre o Dias Toffoli, utilizando IA ali, pegando vozes muito parecidas com a dos ministros, mas o rosto não era deepfake, porque o rosto eram fantoches. Mas os rostos ali eram fantoches, mas as vozes eram muito parecidas com as dos ministros. É isso, né? A gente tem visto já os próprios pré-candidatos se utilizando da IA, muitas vezes de deepfake ou do uso da voz, enfim, para colocar já um montão de informação. Vai ser uma loucura isso durante as eleições de 2026, né? Vai ter que ter um critério. O critério utilizado pelo ministro, eu espero que se use também nesse caso aqui. Porque, veja só, eu sou, sei lá, né? Eu sou digamos que eu seja de extrema direita, você de esquerda, e eu digo, as políticas da Natália para o crime são muito diferentes da minha, ela fica falando de direitos humanos para bandido, isso aí só ajuda bandido, comigo não, vou pegar presídio, vou fazer presídio, ok. É uma burrice o que eu estou dizendo, mas... Né? Outra coisa é eu falar assim, Natália, que esse negócio aí, sabe por quê? É porque é ligado ao narcotráfico. Não. Aí não. Aí não dá. Né? Nesse caso aqui, de novo, o que é que o Flávio, com inteligência artificial, está fazendo? Está dizendo, olha, existem narcotraficantes, PCC, CV, PT, destruir embarcações do CV e do PCC, na inteligência artificial, né? E o próximo é o PT, e aí o PT sai correndo. Bom, primeiro, apologia da violência política, 2, acusação de crime grave, né? Isso é diferente, isso não é um debate político. Né? Isso é outra coisa. Assim como aqueles vídeos do Zema, que muita gente fala, é ironia política. Não, ali no vídeo do Zema, ele acusava o Gilmar Mendes de cometer um crime. Ele acusava o Gilmar Mendes de vender uma decisão. Não tem essa, eu fiz uma charge. Não, ali é uma acusação feita por um político que está acusando o ministro de vender uma decisão. Então vai ter que tomar muito... A questão aí, a gente não pode tirar... é IA, não é IA, ser IA, não ser IA, é uma coisa relevante, mas isso atrelado àquilo que está sendo dito. Isso atrelado àquilo que está sendo dito. Porque essa decisão, outra coisa, isso que nós vamos comentar em seguida, outra decisão já tomada pelo TSE, envolvendo um vídeo também que foi considerado deepfake, e mas vamos ver, quer ver que curioso? Vamos lá, nós acabamos de falar de um vídeo em que o Flávio acusa o PT de ser um dos barcos do narcotráfico, portanto narcotraficante, que foge do Flávio, porque também seria narcotraficante, e poderia ser vítima de um ataque militar. É essa a história que o Flávio contou. Agora vamos ver Aí isso agora, aqui que vem em seguida. Olha. o Reinaldo, exatamente. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral atendeu ao pedido do PL e determinou a retirada do ar de uma publicação que utilizava uma imagem falsa, produzida com essa técnica do deepfake, de pegar o rosto ali, deixar muito igual, muito parecido,
que associava o pré-candidato à presidência, né, o Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. A decisão foi tomada pelo ministro André Mendonça. Nesse conteúdo falso, tinha uma suposta foto vazada de um encontro político reservado que nunca ocorreu. Abre aspas, aí da decisão, de um trechinho da decisão do Mendonça, do André Mendonça. A liberdade de expressão não protege, em princípio, a divulgação de conteúdo manipulado ou fabricado digitalmente quando apresentado ao público como se fosse registro autêntico de fato real. Fecha aspas. O ministro acrescentou que a imagem não foi divulgada como sátira, montagem humorística ou conteúdo ficcional, hipóteses em que poderia ser veiculada, mas foi, veiculada como se fosse real. Na ação, o PL apresentou o laudo técnico que aponta a probabilidade de 78% da imagem ter sido gerada por IA. E aí, para finalizar mais um trecho da decisão, o seguinte, abre aspas, há elementos suficientes para reconhecer em cognição sumária que a publicação impugnada promove desinformação eleitoral mediante o uso de conteúdo fabricado ou manipulado com potencial de induzir o eleitor a erro sobre fato politicamente relevante. Fecha aspas. Para a gente concluir e já passar de volta para o Reinaldo, o responsável pela publicação, o Ricardo Pereira, deverá remover o conteúdo em até 24 horas e fica proibido de republicar ou impulsionar material semelhante sob pena de multa. Ô, Reinaldo. Então, veja que terreno pantanoso, né? Porque eu vou lhe dizer, bom, pergunta. Se o PT está fazendo narcotráfico, como acusa, ele estaria cometendo crime. Como isso não acontece, você está imputando um crime a alguém e esse crime não foi cometido. Então, eu espero vivamente que aquele vídeo divulgado pelo Flávio seja retirado do ar. Agora, veja só, Natália, encontrar o Vorcaro é crime? Não. Encontrar o Vorcaro não é crime. O PT, quem quer que tenha colocado, não sei se for petista, enfim, foi alguém que não gosta do Flávio, não está acusando o Flávio de ter cometido crime. Só diz, ele encontrou o Vorcaro. Encontrou. Saiu no Globo que não foi só aquela vez, não. Que não foi, a gente sabia de uma vez. Quando ele foi lá pedir. Disse ele que foi dispensar o resto do dinheiro. O Valdemar falou justamente o contrário, que ele foi pedir o resto do dinheiro. Né? Não se sabe. Mas houve outros encontros. Né? E não é crime. Mas, de qualquer modo, essa imagem era falsa. Então se diz, não, essa imagem é falsa, não pode. Diz o ministro, se fosse com viés satírico, talvez pudesse. Aí o capeta começa a aparecer. Porque senão, o que tem viés satírico, o que quando não é viés satírico? Aquela coisa do Zema mesmo, muita gente disse, não, era uma sátira com Gilmar. Não, mas sátira que acusa ministro de cometer crime? Isso não é sátira. Né? Então, as coisas estão começando. Urge, como diziam os editoriais de antigamente, urge que se estabeleçam alguns critérios objetivos para essa coisa de tirar vídeo do ar ou não tirar vídeo do ar. Né? E me parece que o critério número 1, ouso sugerir, o critério número 1 deveria ser o seguinte: você está acusando a outra parte de cometer um crime que está no Código Penal, que está em algum outro código acessório, alguma lei acessória, entende? Se sim, e não havendo a prova, então acho que não pode continuar no ar. Primeira coisa, não importa se tem viés irônico, se não tem viés irônico, se não tem... Porque aí a gente entra no pântano da subjetividade, e no pântano da subjetividade, sabe o problema do pântano da subjetividade? É que as afinidades eletivas começam a funcionar. Aí, aquelas pessoas e aquelas correntes às quais eu sou simpático me impedem
de ver que aquilo, afinal de contas, é um crime, né? Então, vamos ficar no que é objetivo. O primeiro critério: tem uma acusação aqui? Tem uma acusação aqui? Fulano cometeu crime? Se tem, tem de tirar do ar. Agora, se eu estou apenas lembrando o que a pessoa disse, e aí sim, com ironia, sem não sei o quê. Bom, se eu fizer um vídeo fazendo ironia com o Flávio ameaçando o Supremo, eu não estou acusando o Flávio de nada que ele não tenha feito. Porque ele fez. Entende? Então, é preciso tomar cuidado, porque as coisas estão começando a assumir um contorno aí que não é muito bom. Não é muito bom. Está começando a mergulhar nisso que eu chamo de pântano da subjetividade.